Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Estação Amélia. Hoje eu estou aqui com uma resenha de um livro que é este daqui, se chama Memórias de um Submundo, de Roger Klinger. Um alemão desce ao inferno no Rio de Janeiro. Eu encontrei esse livro numa daquelas feirinhas assim, né? Que tem alguns livros antigos, eu acho que é livro assim que a livraria não vende muito e sobrou e tal. Aí passeando lá por uma dessas feirinhas, eu achei esse livro, achei interessante porque ele fala assim de uma das prisões aqui do Brasil, né? E é um livro assim que eu gosto assim de livro assim meio de sofrimento, né? Mais sofrimento, né? Pois é. Eu comprei também porque era um tema assim que eu já havia lido no livro do Drauzio Varela, o Estação Carandiru. Na época, o Drauzio Varela, ele era um médico que atendia lá no presídio, né? E conta lá no seu livro que acontecia dentro dessas penitenciárias. Mas daí esse livro aqui é a história da perspectiva de um prisioneiro que está lá dentro vivenciando o cotidiano, né? Que para nós, a grande maioria ali, a gente espera não conhecer ali o submundo ali das prisões, do inferno. O Roger Klinger, ele é um alemão. Na época ele tinha 18 anos e sonhava assim em conhecer o Brasil, Copacabana, né, o Rio de Janeiro, as belas mulheres de Copacabana. E ele tinha esse sonho, né, como qualquer outro turista. Mas o diabo cruzou o seu caminho, como ele mesmo diz, né, e caiu nas garras dele, do dinheiro fácil. O pó de cocaína aqui no Brasil, para ele, era tão barato e ele pensou assim: puxa, eu posso comprar cocaína aqui no Brasil e revender lá na Alemanha. Vou ficar muito rico e posso viver aqui no Brasil. Então esse era um pensamento dele, né? E lá foi ele, escondeu 1 quilo de cocaína e foi passar pela alfândega. Gente, claro que não ia dar certo, né? Com a ingenuidade típica aí dessa idade, né? Claro que realmente ele acabou sendo preso numa das piores prisões aqui do Brasil e preso em regime fechado, com todo tipo de criminoso, desde pequenos traficantes, altos escalões aí do tráfico, né, de homicidas e até estupradores. E convive com medo, a desconfiança, a traição, né? Mas ele conhece também o amor de uma amizade, de uma verdadeira amizade. As situações dentro das prisões por qual ele passou, o Galpão, Santa Branca, Lemos de Brito, o cenário é o mesmo do Carandiru lá de Drauzio Varela. Promiscuidade, HIV em ascensão, subornos, rebeliões e muitas mortes. Lendo esse livro me fez pensar realmente o que seria assim os direitos humanos. Muitas pessoas, inclusive eu, pensamos mal das pessoas que defendem os direitos humanos desses criminosos, porque nós pensamos nas vítimas. Mas o caos que eles vivenciam, né, esses criminosos, é como se jogassem animais selvagens dentro de 4 paredes e os esquecessem, como se dissessem: se matem aí. Não podemos fazer de conta que eles não existem. Pode até pensarmos que alguns merecem, né? Mas no caso do Roger, que foi condenado por portar 500 gramas de cocaína, na verdade eram 1 quilo, né? Mas os policiais ficaram com os 500, metade, né? As 500 gramas, e ele foi condenado somente pelos 500 gramas. Bom, nós podemos até pensar assim do Roger, né? Ah, coitadinho, né? Por que sofrer tanto por causa de 500 gramas de cocaína? Tá certo. Mas, por outro lado, e se ele conseguisse passar realmente pela alfândega, né? Ele iria revender esse 1 quilo de cocaína, ele ia ganhar dinheiro, ele ia voltar para o Brasil, é, ele ia traficar mais e acabar virando um grande traficante, né? E essa cocaína? Ele ia ser vendida, ia drogar muitas pessoas, destruir muitas famílias, né? Mas, pensando por um outro lado também, condenar a viver nessas condições, né? Como o Roger viveu dentro da prisão,
Até que ponto isso é válido? Será que é assim mesmo que deveria ser? A prisão deve ser para restabelecer o indivíduo, pagar pelo crime que ele cometeu, refletir para ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. Graças a Deus foi o que o Roger aprendeu a duras penas, né? E trouxe bons frutos assim para sua consciência. Mas não é o que acontece com a grande maioria, infelizmente. Mesmo apesar de tudo, Roger Klinger, ele gosta do Brasil. E no lançamento desse livro, ele disse assim que o sonho dele era poder ler trechos desse livro que ele editou, né, dentro da prisão, para aquelas pessoas que estão lá ainda, que de amigos, né, das pessoas que estão lá, e de alguma forma trazer conforto, por menor que seja. Me fez pensar, né, que Deus talvez te desse essa missão especialmente para ele, né, porque ele conseguiria suportar todas essas provações que ele passou, porque quem mais iria aguentar? Desde a época que Roger passou aqui, ficou condenado, se passaram mais de 30 anos. Será que essas prisões melhoraram? Estão diferentes? Não sei. Mas consigo dizer que agora eu defendo, eu entendo um pouco mais do sentimento das pessoas que defendem os direitos humanos dos prisioneiros. Pois não é de qualquer jeito, existem regras mínimas estabelecidas pela ONU no tratamento para com os prisioneiros. Lógico que existem condições diversas, né, como jurídicas, sociais, econômicas, e também não se aplica assim indistintamente em todas as partes do mundo, mas são regras, leis que servem para superar as dificuldades, tornar um lugar que represente condições mínimas de sobrevivência. Eu não sei assim qual opinião vocês teriam desse livro, se teriam a mesma opinião que a minha, mas é legal assim para a gente poder refletir, né, acerca do que a gente pensa, né, e pensar, né, que as pessoas que estão lá dentro das prisões podem ter cometido esses erros, existem pessoas que não vão mudar, eles são bandido mesmo, né, mas que também as prisões devem ter assim um mínimo realmente de regras e de um mínimo assim de leis, né, que protejam um pouquinho esses criminosos, né, para que é, voltem, saiam de lá como uma pessoa melhor. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi a resenha de Memórias do Submundo. É um livro bacana, assim, para a gente poder pensar, refletir. Espero que vocês, se de repente encontrarem esse livro, peguem para ler, que vale a pena, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Muito obrigada. Tchau, tchau!